E aí, pessoal, boa noite. Turminha do segundo ano aí, as turmas do segundo ano, né? Segundo A e B. A gente vai dar um fechamento aí no nosso terceiro bimestre com o estudo da óptica, né? Esse assunto aí já foi, eu já tinha colocado lá no Classroom, não é isso? O material em Word e também os slides, né, em PowerPoint. Para a gente começar a dar uma lida aí, esse é um estudo imprescindível para as turmas do segundo ano, certo? A gente vai precisar desse tipo de estudo lá no próximo ano, no terceiro ano, quando estiver vendo a eletricidade, eletromagnetismo. Então o estudo da óptica é um estudo imprescindível aí, espero que vocês absorvam esse conteúdo direitinho aí, essa aula, mesmo em épocas de pandemia, não é isso? Pessoal, a óptica estuda a luz, certo? Então o que a gente vai estudar aqui é a natureza da luz, a luz como uma entidade mesmo. Então, você pode pensar assim, peraí, como é que se estuda a luz? Então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui é entender que a luz é um tipo de onda. E aí você já vai estar pensando, peraí, professor, eu nunca vi onda ainda. Não estudei onda ainda. Ondulatória, que deveria ser um assunto do quarto bimestre, finalzinho do quarto bimestre aí. Mas, um conceito rápido aí de onda, pessoal. Onda é qualquer perturbação que transporte matéria, que transporta energia sem transportar matéria. Okay? Então, onda é uma perturbação. A partir do momento que eu faço um barulho, por exemplo, eu bato uma palma aqui nas minhas mãos, todo o ar que está aqui em volta, circulando, ele vai se perturbar, ele vai vibrar. E ele vai vibrar de uma maneira tal que ela seja, a gente vai ver isso no estudo de ondulatória, uma maneira tal que ela seja harmônica, que ela seja uniforme, ok? Então o ar vai vibrando, 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 até chegar no seu ouvido. O seu ouvido tem uma membrana chamada tímpano, ela também vibra e você ouve o som. Então toda onda, pessoal, ela transporta energia, sem transportar matéria. Então a luz é um tipo de onda, ok? Onda eletromagnética. A onda ela vai se dividir, quanto à sua natureza, em dois tipos: mecânicas e eletromagnéticas, certo? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual a diferença? A onda mecânica, pessoal, ela precisa de um meio para se propagar, okay? A onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar, como por exemplo o som. O som é um tipo de onda mecânica. Você só escuta o som se tiver um meio de propagação para ele, como o ar, por exemplo. Se você estiver lá no espaço, onde não tem ar, está vácuo, e houver uma explosão lá, você não vai ouvir nada. Você não vai ouvir nada, porque o som ele precisa de um meio de propagação, certo? E esse meio de propagação influencia na própria propagação do som. Por exemplo, uma coisa é você ouvir, se você já esteve aí num balneário, tomando banho de piscina e tal, você não está mergulhado e tem um som ligado lá, você está ouvindo o som de um jeito. Se você mergulhar, você vai ouvir o som de outro jeito, de outra forma. É um assunto de acústica também mais para frente. É só para a gente ter uma noção de onda, certo? Já a luz não é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio de propagação, ela se propaga até no vácuo, certo? Se ela não se propagasse no vácuo, por exemplo, nós não veríamos as luzes das estrelas e nem a luz do sol, certo? Então, a princípio, o que é que a gente vai entender? Que a luz é uma onda do tipo eletromagnético, ok? Vamos embora. Ramos da óptica. A óptica, pessoal, que é o estudo da luz, como eu acabei de dizer, vai se dividir em dois tipos: óptica geométrica e óptica física. Para esse final de bimestre aí, a gente vai aprender aqui a óptica geométrica, que é um conceito bem mais simples do que a óptica física, que é um conceito bem mais simples do que a geométrica, ok? A geométrica ela vai estudar o ramo da óptica, que estuda a propagação dos raios de luz de forma independente, seguindo princípios básicos que generalizam a forma como a luz se propaga. E já a parte, o ramo aí da óptica física, estuda o comportamento ondulatório da luz e seus efeitos fenomenológicos, como a reflexão, a refração, a absorção, a dispersão, ok? Por exemplo, a gente só consegue enxergar as coisas porque um objeto qualquer, porque os objetos eles refletem a luz que chegam sobre ele, okay? Ou então eles estão emitindo a própria luz. Existem duas formas de a gente enxergar um objeto. Ou esse objeto está emitindo a própria luz, é o caso de uma lâmpada, por exemplo, acesa, ou então ele está refletindo a luz que está incidindo sobre ele. Okay? Então tudo que a gente enxerga é por meio da reflexão da luz, que vai se dividir em difusa e regular
no estudo de espelhos a gente vai ver a diferença bem direitinho. Okay? Mas nós vamos se concentrar aqui agora na óptica geométrica. Okay? E aí a definição de luz, como eu já falei, ó, luz é uma onda do tipo eletromagnética, que são ondas que se propagam até no vácuo. Aqui, pessoal, um aspecto importante da gente observar aqui, que toda onda, quando a gente estiver estudando no ondulatório, a gente vai ver que toda onda ela tem um comprimento de onda e, consequentemente, uma frequência diferente. Okay? Então, nossos olhos eles só conseguem enxergar um comprimento de onda muito pequeno, que vai do violeta ao vermelho, certo? O que está abaixo disso, os nossos olhos não conseguem, não são sensíveis para enxergar a luz. São as ondas de ultravioleta. Ele está abaixo do violeta, então são ultravioleta. E as que estão acima do vermelho a gente chama de infravermelho. Okay? Na verdade eu acabei trocando aí, mas isso não vai fazer diferença não. O que está abaixo do vermelho é infravermelho, o que está acima do violeta é o ultravioleta. Okay? Então você tem aí o que é o chamado espectro visível da luz, que vai aqui, ó, do violeta até o vermelho. Então você tem aqui, ó, pessoal, uma grande faixa de ondas, okay? Ondas luminosas, ou seja, ondas eletromagnéticas, mas nós só conseguimos enxergar esse pedacinho aqui, ó, que está coloridozinho aqui, ó, que é justamente esse espectro que eu estou falando. Aqui ele está de forma ampliada, ok? Essa forma aqui ampliada é só esse pedacinho aqui, ó. Só isso aqui é que a gente consegue enxergar. Vai do violeta ao vermelho. O que está abaixo aqui do violeta, ou acima, se você estiver falando do comprimento de onda e não da frequência, a gente chama de ultravioleta. Um raio-x, por exemplo, é uma luz, só que você não consegue enxergar o raio-x, não com seus olhos. Okay? Pode enxergar com um equipamento específico para isso, mas não com seus olhos naturais. Abaixo disso ainda, raios gama. Okay? Os raios ultravioletas, que é aqueles que fazem mal à pele, que a incidência solar é maior entre 10 da manhã e 3 da tarde, os dermatologistas recomendam que não se bronzeie aí nesse horário. Tá ouvindo, professor Joaziel? Vai botar seu biquíni e se bronzear essa hora não. Deixa para botar o seu biquíni e se bronzear lá para de manhãzinha ou então no final da tarde. Então, esse horário é meio perigoso por causa da incidência de radiação ultravioleta, que acaba invadindo a sua pele por ser um comprimento de onda bastante pequeno. Ou você tem aí os raios de luz que estão acima do vermelho, que é o que a gente vai chamar de infravermelho, e que os seus olhos também não vão conseguir captar. Okay? Por exemplo, as ondas de rádio, que chegam na antena do seu rádio, as ondas de TV, que chegam na sua antena de TV, você não consegue enxergar. Okay? Inclusive a gente vai ver lá em ondulatório o significado disso aqui, FM e AM. A FM significa frequência modelada e a AM significa amplitude modelada. As ondas, são duas grandezas diferentes aí das ondas, a amplitude e a frequência, porém a frequência ela tem uma qualidade melhor, porém um alcance menor. Já a AM não. A AM ela alcança distâncias muito maiores, porém a qualidade é mais fraca. Mas isso aí é estudo ainda para ondulador. Seguindo, de novo aí uma ampliação da luz visível. Nós temos aqui ondas de rádio, micro-ondas, as micro-ondas emitidas inclusive no aparelho micro-ondas, okay? Luz de infravermelho, são todas as luzes, toda a radiação eletromagnética que o seu olho não consegue enxergar acima do vermelho. E embaixo, ultravioleta, raio-x, raios gama, são os raios ultravioletas que seus olhos também não conseguem enxergar. O que você consegue enxergar só está aqui. Okay? E uma pergunta frequente, quando eu estou dando isso em sala de aula, claro que vocês não vão fazer essa pergunta agora, mas podem deixar comentários lá na plataforma, certo? Mas alguém sempre pergunta, todo animal vê desse jeito? Não, ser humano que vê assim, tem animais que variam. O morcego, por exemplo, ele não se localiza, ele tem um sistema de localização totalmente diferente dos nossos olhos aqui. O olho do morcego ele não vê bem, por exemplo, ele quase não enxerga. Isso varia. Então vamos lá. E aí os tipos de fontes de luz. Fonte de luz primária. Passando uma moto aí bastante potente aqui na rua. Fonte de luz primária e fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, pessoal, é a fonte que emite a própria luz, como uma vela acesa, uma estrela, por exemplo. Certo? E aí uma grande diferença entre você diferenciar uma estrela para um planeta,
o brilho da estrela ela é cintilante. Como a estrela está muito mais distante que os planetas, o comprimento de onda, a radiação demora a chegar aqui, então a gente vê uma variação no comprimento de onda, a gente vê a estrela, geralmente a gente vê a estrela piscando. Se você observar bem, você vai ver que a estrela pisca. Já um planeta não. Primeiro porque o planeta está muito mais perto, e segundo porque o planeta ele não emite luz própria. Certo? O planeta ele não emite luz própria. Como é que a gente enxerga um planeta? A luz que chega do Sol bate nele e é refletida para a gente. Como por exemplo a Lua. A Lua também não emite luz própria. A gente só enxerga a Lua porque o Sol emite a luz que chega nela e ela reflete para a gente. Certo? Então, fonte de luz primária são as fontes que emitem a sua própria luz. Uma vela acesa, uma lâmpada, uma estrela. Já a fonte de luz secundária não vai emitir luz própria, mas vai refletir a luz que nela foi incidida. Uma parede, por exemplo, um objeto qualquer, os planetas. Esse data show aqui, esse sistema aqui que vocês estão enxergando agora, nada mais é do que uma radiação emitida nesse anteparo aqui, certo? E aí a gente vai ver que é um sistema de espelhos convergentes que vai jogar a imagem para cá, e aí a gente vai ver isso já, talvez agora já no próximo mês, no assunto de espelhos, certo? Semelhante ao que a gente vê com uma sala de cinema, por exemplo. A gente vai ver que isso é um tipo de imagem chamada imagem real. Quando o espelho ele emite a imagem em um anteparo, a gente chama de imagem real. Agora, quando é um espelho plano, por exemplo, que a imagem é produzida nele mesmo, no próprio espelho, aí a gente chama de imagem virtual. Certo? Fonte de luz secundária. Aqui um esquemazinho, ó, que é a fonte de luz primária, que possui luz própria. Aqui uns desenhos aqui, ó, e a secundária reflete apenas a luz. Aí você pode observar aqui, na fonte de luz primária tem uma lâmpada. E na fonte de luz secundária também. Então quer dizer que uma lâmpada é fonte de luz primária e secundária? Pode ser. Quando ela está apagada e você está enxergando ela, então você está enxergando ela porque é a luz que tá, uma outra luz que está chegando nela. Então ela é uma fonte de luz secundária. Agora quando ela está acesa, aí você está enxergando a luz que está sendo emitida por ela. Então ela é uma fonte de luz primária. Certo? Isso vai depender de quem? Quem está produzindo a luz ou não. E aí, pessoal, talvez a parte mais importante aqui da nossa aula, do material que já tinha chegado lá, que são os princípios da óptica, certo? Primeiro porque o Enem adora isso aqui. Vocês não vão fazer o Enem já só o próximo ano, mas o Enem adora esses princípios aqui, se ligar nesses princípios aqui e nas consequências disso, certo? Você tem aí, por exemplo, os princípios da óptica geométrica. Você vai ter lá o primeiro princípio, que é o da propagação retilínea, e aí o nome já é bem sugestivo, porque todo raio de luz, ele só se propaga em linha reta. Ele não faz curva, a luz não faz curva, certo? No máximo, o que ela sofre é um desvio quando ela passa de um meio para o outro. Por exemplo, quando a luz sai do ar e vai para a água. Ela está saindo de um meio para o outro, então ela sofre um desvio. Esse fenômeno é chamado de refração, também iremos estudar mais adiante, certo? Mas um raio de luz, se ele saindo do meio homogêneo, ele não sofre desvio, ele não se curva, a luz não faz curva. E aí, só um parênteses, caso alguém veja aí um estudo mais avançado, algum documentário, alguma reportagem dizendo que a luz se encurva, certamente você está aí vendo um assunto sobre a teoria da relatividade de Einstein, que mostrava realmente que a luz ela sofre uma curvatura, porque o campo gravitacional, quando é muito influente, ele de fato faz com que a luz se encurve. Mas isso aí é um detalhe para um estudo totalmente mais avançado, e vocês só vão ver isso lá no final do terceiro ano ainda em física moderna, certo? Aqui pra gente o que você tem que saber é que a luz ela só se propaga em linha reta. No meio homogêneo, todo raio de luz ele vai se propagar em linha reta. O princípio da independência dos raios de luz, aqui a propagação de um raio de luz não interfere na propagação de outro raio, e isso é bem óbvio também de se perceber experimentalmente no dia a dia. Por exemplo, se eu tiver com uma lanterna aqui apontando para um lugar e outra pessoa estiver apontando também uma lanterna cruzando os meus raios de luz, os raios de luz que se cruzarem, um não vai apagar o outro não, certo? Quando você está na estrada e vê dois carros com os faróis acesos se cruzando, o farol de um, a luz emitida pelo farol de um, não vai apagar a luz emitida pelo farol de outro não. Eles vão se cruzar
de forma independente, certo? Então, a propagação, o princípio da independência dos raios de luz quer dizer isso, que os raios de luz eles se propagam, mas se propagam de forma independente. Não vai ter, a propagação de um raio de luz não vai interferir na propagação de outro raio, certo? Aqui tem até um exemplo, uma luz azul emitida, uma luz vermelha emitida, elas vão passar da mesma forma. O anteparo que tiver aqui vai receber a luz azul e o anteparo que tiver desse outro lado aqui vai receber a luz vermelha do mesmo jeito, certo? Um não vai interferir na luz do outro. E esse último princípio aí, o princípio da reversibilidade dos raios de luz, diz que a trajetória de um raio de luz não depende do sentido. Um raio de luz refletido altera o sentido, mas não muda a trajetória. Isso aí explica, por exemplo, pessoal, porque é que a gente vê, certamente vocês já devem perceber isso, um carro de bombeiros ou uma ambulância, eles têm um nome na frente escrito ao contrário. Já perceberam isso, né? Para que isso? Porque o motorista que vai na frente, quando ele olhar no retrovisor, ele vai ver o nome escrito de forma correta. Porque todo o sentido da luz, quando ela passa no espelho, ela volta invertida. Se você chegar na frente do seu espelho agora e colocar uma mão esquerda na frente do seu espelho, lá no espelho você vai ver uma mão invertida, como se fosse uma mão direita. É claro que a sua mão esquerda está sendo refletida lá, mas ela vai estar posicionada de tal forma que é como se fosse uma mão direita, certo? Tente escrever uma palavra aí no papel, vá para frente do espelho e tente ler ele lá no espelho. Você vai ver que todas as letras vão estar invertidas. O que explica isso? O princípio da reversibilidade dos raios de luz. De novo, a trajetória de um raio de luz não depende do sentido. Um raio de luz é refletido, altera o sentido, mas não muda a trajetória. Ok? E aqui aquelas 4 questões que tinham ficado, hoje tinha alunos aí me pedindo, tirando dúvidas sobre essas questões. Pedro aí do segundo B entrou em contato. De antemão, podem ficar à vontade para tirar dúvidas a qualquer hora. Eu estou disponível quase que 24 horas. E quando eu não tiver, antes que alguém me chame, então você é um vagabundo, professor, está 24 horas no WhatsApp? Não. Mas no momento que eu estiver disponível, eu vou lá olhar e eu tiro a dúvida, como já fizeram outras vezes. Então tem a questão aí, ó. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Aí a gente tem aí a letra A, fósforo, sol e lua. Pessoal, aqui está meio... Primeiro que está meio subjetivo aqui, porque ele não diz se o fósforo está aceso ou apagado. Então não faz sentido. E a lua, a gente já viu que a lua não é uma fonte de luz primária, é uma fonte de luz secundária. Ok? Então descarta aí a letra A e consequentemente já descarta a letra B, ó, porque a letra B tem lua. E lua é uma fonte de luz primária. Certo? Na letra C, uma vela acesa, o sol e a lua. A lua aparecendo de novo. Pessoal, lua não é fonte de luz primária. Lua é fonte de luz secundária. E acredite, por mais bobo que isso pareça, o Enem cobra isso aqui. O Enem cobra dessa forma e tenta ele confundir. Porque a lua é o satélite natural, então emite luz própria. Não, não emite luz própria. A luz não emite luz própria. Certo? Então descarta A, B, C. Vem aqui, estrela, fósforo aceso e sol. Aí sim, as estrelas são fonte de luz primária. O fósforo aceso, ele foi específico aqui, aceso, então é uma fonte de luz primária, está emitindo a própria luz. E o sol, pessoal, o sol é uma estrela, como qualquer outro. O sol é uma estrela como qualquer outro. Certo? Então emite luz própria. A resposta aí, letra D. Certo? A letra E, estrelas, pilha de lanterna. Pilha de lanterna não emite luz, né, pessoal? Está completamente errado. A 2 aí. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos de óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Então vamos lá na aula. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Pessoal, os raios de luz são setas, sim, a gente representa, eu esqueci de falar isso, mas a gente vai representar os raios de luz por setas, certo? Tem uma imagem aqui, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um raio de luz, certo? É uma seta, se vocês observarem aí, ó, tem uma orientaçãozinha aqui. Ó. Então são setas orientadas, certo? Então quando você tem uma setinha dessa orientada aqui, como se fosse um vetor lá na mecânica, não é isso? Isso aqui é um raio de luz. E o conjunto desses raios aqui, a gente chama de feixe de luz, certo? Feixe de luz. Então, a questão aí diz, a raios de luz são setas orientadas, que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Perfeito.
Essa parte de convergente e divergente a gente ainda vai ver quando estivermos estudando espelhos e lentes, certo? A parte esférica. B. A óptica geométrica estuda a natureza física da luz. C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A luz é um exemplo de... A lua é um exemplo de fonte secundária. Perfeito. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem a luz própria, elas refletem a luz que está sendo incidida sobre elas. E a lua é um exemplo de fonte secundária. A lua não é fonte de luz primária, a lua é fonte de luz secundária. Okay? D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração. Nós vamos ver isso, mas é exatamente isso, pessoal. Se você pegar em casa um copo de vidro, colocar água nele e colocar uma colher dentro, você vai observar que essa colher ela vai parecer torta, como se ela tivesse quebrada ou torta. Claro que ela não vai estar, pessoal. Parte da colher vai estar fora da água, ou seja, o meio é o ar, e parte dela vai estar dentro da água, o meio é a água. Como a luz sofre um desvio, então dá aquela aparência de que a colher está quebrada ou está torta, mas não, certo? Esse fenômeno da refração é bastante importante, nós vamos estudar, inclusive tem lá a lei de Snell-Descartes, um cálculozinho básico, bem pouco, mas que a gente vai ter que aprender, certo? Outro exemplo disso, do fenômeno da refração, se você tiver, por exemplo, numa piscina, olhando do lado de fora, você está do lado de fora, e lá no fundo da piscina tem uma moeda, por exemplo, você está olhando a moeda numa posição que ela na verdade não está, porque a luz que está chegando no seu olho está sofrendo um desvio. O raio de luz sai lá da moeda pela água, só que depois ela sai da água e vai para onde? Para o ar. Como os meios são diferentes, a luz sofre um desvio. Então, aquela moeda que você está olhando, na verdade, ela não está naquela posição que ela realmente está. Ela está numa posição aparente. Certo? Toda estrela que a gente enxerga, ela nunca está naquela posição que a gente está vendo ela. O Sol, por exemplo, também não. Certo? Porque a luz, ela, quando sai, por exemplo, do Sol ou da estrela, ela vem pelo vácuo até entrar na atmosfera. Quando ela está entrando na atmosfera, ela passou para outro meio. O meio era vácuo, depois virou ar, a atmosfera. Então a luz vai sofrer um desvio. Então o Sol, por exemplo, quando ele está se pondo, na verdade ele já se pôs. Só que a gente ainda está vendo o desvio que a luz sofre. Por isso que a gente acha que ele ainda está se pondo. Mas não, ele já se pôs, na verdade. Certo? E isso tem, como é que eu vou dizer, praticidade muito grande, inclusive na pescaria. Os antigos indígenas, quando caçavam com... Até hoje, né? Alguns índios hoje, quando caçam com lança, quando pescam, perdão, com lança, eles nunca jogam a lança, a prática deles, eles nunca jogam a lança no local que o peixe está. Eles sempre jogam um pouco mais afastado. Porque a experiência deles, a prática deles, ou talvez até o estudo de física, porque meu Deus, já ensinou a eles que o peixe está numa posição aparente, não na posição real. Por quê? Porque a luz sofre um desvio, a luz sofre o fenômeno da refração. E a letra E, a óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas denominadas de raio de luz. Exatamente o que está aqui na... Onde foi? Na letra A. Exatamente o que está aqui na letra A. Então, estão corretos, pessoal. Só a letra B aqui que está errada, porque a gente viu que a óptica geométrica ela não estuda a natureza física da luz. Quem estuda a natureza física da luz é a óptica física. Certo? Quem estuda a natureza física da luz é a parte da óptica física, que são os fenômenos que nós vamos estudar depois, que é a refração, a reflexão, a absorção, a dispersão, certo? E a polarização, por aí vai. A terceira aí, ó. Dadas as afirmações, a luz, afirmação 1, a luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. Perfeito? 2. Dois ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. Perfeito? 3. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Pessoal, aqui está descrito todos os 3 princípios que a gente acabou de estudar. No primeiro aqui, está o princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. Está aqui no primeiro. A 2. Dois ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. É exatamente o princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz não vai interferir no outro. E o terceiro aqui, a trajetória seguida pela luz, independe do sentido de propagação. O princípio da reversibilidade dos raios de luz. Certo? O exemplo que eu falei lá, porque os carros de bombeiro, ambulância, vem com o nome escrito ao contrário.
para que quando chegue lá no espelho, o retrovisor do carro que vai na frente, ele veja o nome, possa ver o nome de forma correta e abra espaço, que é o que manda a lei, né? Então é correto afirmar que todas estão corretas, letra C. Beleza? E a quarta aí, em alguns veículos, como ambulância ou carro de bombeiros, o nome que o caracteriza está escrito na frente do veículo com as letras invertidas. Está aqui, pessoal. Bombeiro escrito ao contrário. Invertida, na verdade, do sinal. Isso é necessário porque caso haja outro veículo à frente, o condutor possa olhar pelo retrovisor e ver o nome escrito de forma correta. Aí aqui, pessoal, qual é o princípio da obra que justifica a situação? Eu escrevi isso aqui só para vocês terem uma base, mas não tem. O princípio o princípio da reversibilidade dos raios de luz, certo? Aí eu fiz uma explicação aqui, como eu não sabia que eu ia gravar essa aula, então eu já tinha deixado isso aqui no material, que já está lá no Classroom para vocês, certo? Lá na plataforma. Mas está toda a explicação aqui e você agora já sabe que é o princípio que justifica, é o princípio da reversibilidade. Okay? Pessoal, então era só isso, essa revisãozinha rápida aí sobre óptica, certo? O material já está lá, o material escrito já está lá. A gente vai dar uma continuidade aí nos próximos dias. O bimestre encerra dia 26 agora, então vocês vão fazer umas questões aí simples sobre o assunto, que eu vou deixar lá como formulário, eu acredito, na plataforma. E a gente vai avaliar aí, ter como isso aí como proposta para a nota de vocês, certo? Para conferir alguma nota para vocês lá. Embora essa época seja difícil de estar lecionando e vocês também aprendendo aí, mas acredito que dá aí para entender o assunto, dá para levar, vocês não podem deixar de estudar, não podem ficar parados. E o próximo ano vocês vão para a turma do terceiro ano, né? Então vocês vão ter que aprender isso aqui. Qualquer dúvida já sabe, podem entrar em contato. E é isso. Bom final de semana a todos e bons estudos. Física é vida inteligente e na madrugada de sexta-feira também, boy.